Hoje eu tô com uma missão deliciosa, que é montar o passo a passo dessa mesa aqui, que é uma mesa bem formal. Existem diversas maneiras da gente receber para um jantar ou para um almoço, mas as três mais tradicionais são o serviço à francesa, o serviço americano e o franco-americano. Eu vou te falar rapidamente como é que eles funcionam. O serviço à francesa, os convidados ficam sentados à mesa e o garçom ele oferece os pratos e os convidados se servem sem a necessidade de se levantarem. No serviço americano é totalmente diferente. A comida ela fica no buffet junto com os pratos e os talheres. Então os convidados vão até o buffet, pegam os pratos, os talheres e se servem. O serviço franco-americano é uma mistura dos dois e é essa mesa que eu vou montar hoje. Existe a mesa posta, mas os pratos eles ficam num buffet. Então os convidados eles se levantam da mesa e vão se servir no buffet. Isso é o que a gente mais encontra e é essa mesa de hoje. A gente sempre começa uma mesa pensando no jogo de pratos que a gente vai usar, porque é ele que vai pautar o jogo americano ou a toalha e os arranjos de flores. Como nessa mesa eu vou usar esse jogo aqui, que é um azul bem intenso, eu optei por 5 espécies de flores brancas, porque daí o arranjo vai ficar um pouco mais neutro e o jogo americano também vai ser branco. E daí eu vou montar esses arranjos em alguns vasinhos de prata, mas eu também resgatei algumas xícaras desse mesmo jogo para ficar diferente e dar uma cor a mais na mesa. Então vamos começar. Arranjos prontos, é hora da gente começar a disposição dos jogos americanos ou da toalha. Jogos americanos ou toalha. Existe um certo e errado na hora de montar uma mesa mais formal? Não existe. Claro que independente da sua escolha, você vai ter que optar por elementos com um acabamento bem feito, um bordado interessante, um linho. Isso é preponderante. Agora, o que é também fundamental é você entender qual é o tampo da mesa que vai receber o seu jantar. Então, essa mesa, por exemplo, que eu vou montar, tem um tampo de madeira muito bonito. Por isso, eu escolhi os jogos americanos, porque eles vão dar mais vida para o tampo. Talvez, se eu tivesse um tampo de vidro, eu optasse por uma toalha. Então, são esses dois elementos que a gente tem que prestar muito atenção. Qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de dispor os jogos americanos na mesa? O centro de um jogo americano do outro tem que ter 60 centímetros pelo menos de distância para os convidados ficarem bem à vontade. Agora, se você optou por uma toalha, esses 60 centímetros eles devem acontecer do centro de um prato até o centro do outro prato, porque daí a gente mantém essa distância confortável para todo mundo que vai sentar na mesa. Esse jogo americano, ele tem um formato um pouco diferente. A maioria dos jogos americanos são retangulares. Esse daqui, ele cai um pouquinho na mesa, que eu acho que dá um charme e vai ficar bem interessante. Agora, a mesa começa a ganhar vida, a ganhar cor. Eu vou começar a dispor os pratos. Só que tem um ponto que a gente tem que tomar muita atenção. O prato, ele deve ficar 3 centímetros da borda da mesa. Então, eu calculo aqui, ele tá a 3 centímetros. Mesmo quando a gente vai usar o suplá. E daí o suplá é uma questão, é obrigatório para uma mesa mais formal, não é? Ele não é obrigatório, mas às vezes ele enriquece a mesa. Nessa mesa eu não vou usar, mas eu trouxe um suplá aqui só para te mostrar como é que ele fica. Mesmo com o suplá, eu tenho que manter os 3 centímetros do prato na borda da mesa. Então, se você escolher um suplá muito largo, às vezes isso não é possível, isso você tem que tomar bastante cuidado. E tem uma outra coisa que é muito charmosa. Entre o suplá e o prato, a gente sempre coloca esse naperon, que é um tecido, pode ser de linho, algodão, com bordado, para o prato não ficar solto enquanto o jantar acontece. Tudo que a gente for oferecer, colocar na mesa, tem que ter um motivo, tem que ter um significado. Então a gente só vai colocar os talheres de peixe, por exemplo, se efetivamente tiver peixe no cardápio. A gente só vai colocar uma colher de sopa se efetivamente tiver sopa no cardápio. Agora a sopa, ela requer uma atenção especial, porque essa composição aqui, o prato de sopa vazio,
em cima do prato raso, num jantar formal ela não existe, porque a sopa ela já deve vir servida. Portanto, isso daqui tá errado num jantar formal. Eu tô aqui imaginando um cardápio com salada e prato principal. Eu vou colocar agora os pratos de salada. E uma coisa que é importante, se a gente está trabalhando com uma porcelana estampada ou com uma porcelana que tem o relevo como essa daqui, é importante a gente sempre manter o alinhamento entre o prato raso e o prato de salada. Isso dá uma diferença super importante no resultado final da mesa. E seguindo aquela lógica de que tudo que está na mesa deve acompanhar o cardápio escolhido, eu coloquei aqui 3 grupos de talheres. O primeiro, que é o da salada, o segundo do prato quente e o terceiro da sobremesa. E daí, a forma de organizar esses talheres é a seguinte. Primeira coisa que eu faço é colocar a faca sempre do lado direito com o corte voltado para dentro. Sempre os talheres eles têm que estar alinhados com o final do prato. Ou seja, o talher ele também deve ficar a 3 centímetros da borda do tampo da mesa. O garfo sempre à esquerda. Em seguida eu vou colocar os talheres de salada. O ideal é que a gente nunca disponibilize mais do que 3 talheres. Mas, novamente, isso vai acompanhar o cardápio. Então, se o seu cardápio for muito extenso, não vai ter jeito, você vai ter que disponibilizar mais talheres. E daí, como que a gente monta, como é que a gente organiza os talheres de sobremesa, né? Tem um jeito que é muito fácil a gente lembrar, que é o seguinte. Primeiro é a faca. A gente tem que imaginar que a faca ela vai subir, ela tá aqui à direita, ela sobe e vem para cá. O garfo, a mesma coisa, ele está aqui à esquerda, ele sobe e vem para cá. E por último, a colher. Esse é um jeito que eu uso para nunca esquecer qual que é a disposição desses talheres. Quase tudo numa mesa tradicional tem um significado, tem um motivo. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu fui visitar o Palácio da Assisi, na Áustria, e eu reparei que todos os talheres na mesa de jantar principal do palácio estavam virados. E aquilo me causou muita curiosidade, eu fui pesquisar o motivo. Eu descobri que naquela época, as famílias que tinham algum grau, né, de realeza, eles colocavam o brasão deles no dorso dos talheres. Então eles viravam os talheres para que os convidados entendessem de fato qual era o grau de nobreza daquela família. Então essa é uma maneira da gente começar a entender um pouco mais os motivos da composição das mesas tradicionais que a gente usa hoje em dia. Vamos falar de guardanapo e apoio de talher. A dobradura do guardanapo mais tradicional e clássica é essa retangular. E ele só pode aparecer em 2 situações, ou em cima dos pratos, ou da maneira que eu acho, enfim, mais interessante, na lateral esquerda, nunca em hipótese nenhuma sob o talher, ele sempre fica sozinho. E o apoio de talher, né? Qual é a função dele? Ele fica acima das facas e a gente usa para apoiar os talheres quando a gente tira o prato da mesa para se servir novamente. Então essa situação, por exemplo, num jantar à francesa, não existe. Então, num jantar à francesa, o apoio de talher ele é desnecessário. Chegou o momento que muitas pessoas têm dúvida. Como dispor as taças e copos? Primeira coisa, é errado usar copos e taças? Não, não é errado, a gente pode misturar. É errado misturar modelos diferentes? Não, também não é errado. Inclusive, isso pode trazer um charme para a mesa. Aqui, por exemplo, eu fiz essa mistura proposital para você ver como é que pode funcionar. A primeira que eu estou usando eu estou usando um copo para água, um copo de cristal, uma taça de vinho tinto, uma taça de vinho branco e aqui eu vou colocar, não vou montar a mesa com a taça de champanhe, mas eu vou te explicar, caso você queira servir champanhe, aonde que entra essa taça, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com a água. E depois a gente entra com vinho tinto, vinho branco. Claro, isso se você tiver a intenção de servir os 2 vinhos. Se você só for servir um vinho, ou tinto ou branco, você só vai colocar a taça do vinho que você for servir. E caso você queira o champanhe ele vai acima da água e do vinho tinto
entre eles. Se você não tiver um espaço para colocar os copos na horizontal, você pode colocar eles na diagonal, não tem problema. E também não tem problema caso eles saiam do jogo americano. 100% das vezes, na verdade, eles vão sair. Tem alguns detalhes que eles não são obrigatórios numa mesa formal, mas que dão todo o charme. E um deles é o pratinho de pão e as manteigueiras. O pratinho de pão, ele já vai com o pão e com uma faquinha atravessada. E a manteigueira, ela funciona da seguinte maneira. Uma manteigueira, ela pode servir até 2 convidados. Agora, eu particularmente acho um charme quando a manteigueira é individual. Então, ela vai aqui pertinho do pratinho de pão. E o placement, que é o marcador de lugar, que ele serve para indicar aonde a pessoa vai se sentar. Ele funciona muito bem para que você faça o fluxo de conversa acontecer de uma maneira agradável na mesa. Essa daqui é uma mesa de 6 lugares. Então, o marcador de lugar, ele não é fundamental, mas se você for receber mais convidados, ele é uma alternativa interessante. Os anfitriões sentavam-se nas cabeceiras da mesa. Hoje em dia tem uma nova sugestão que para mim tem muito mais sentido e que os anfitriões, eles se sentam no centro da mesa, porque eles que têm que fazer a conversa fluir, eles são corresponsáveis pelo bom funcionamento do jantar ou do almoço. Eu acho que isso tem todo sentido. Mesa posta. Agora eu vou distribuir os arranjos que eu já fiz nos espaços vazios da mesa. Agora eu já coloquei todas as flores na mesa e vocês repararam no seguinte? São todas bem baixinhas. Isso eu acho fundamental. Tem algumas pessoas que falam que o limite de altura dos arranjos é de 30 a 35 centímetros. Eu discordo. Eu tenho 1,60 m e, para mim, arranjos acima de 25 centímetros já atrapalham a conversa. Então, o meu limite é 25 centímetros. Agora tem mais um detalhe. Se você quiser receber para um jantar, os castiçais são super bem-vindos. Você só tem que prestar atenção na altura da chama da vela. Ela não pode também atrapalhar a conversa. E os castiçais e velas, atenção, hein? Só são bem-vindos no jantar, nunca em almoço. Essa é a minha sugestão de mesa formal, tradicional e cheia de regrinhas. Mas isso não significa que o seu almoço ou jantar deva ser também tradicional, formal ou cheio de regras. Muito pelo contrário. Quem dá o tom da recepção é você. E pode ser um tom alegre, descontraído, informal. Caprichar na mesa significa só o cuidado, demonstra a atenção que você tem com seus convidados. Então, mãos à massa! Agora eu quero aproveitar e te convidar para conhecer todos os produtos que eu usei nessa mesa e uma infinidade de outros no site da Oxford.